Fala, coordenador, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre influência. Como coordenador, você precisa ter influência. O que é influência? Vamos entender um pouquinho quem são os influenciadores. Você sofre influência de diversas frentes. Você sofre influência de diversas pessoas. Só que o tipo de influência que você sofre, que exercem sobre você, tem alguns aspectos que se diferenciam. Às vezes são aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos motivacionais, aspectos religiosos. É isso mesmo. Então o que acontece? Quando você entende todas essas variáveis, você tem que começar a pensar o seguinte: porra, como é que eu posso ser mais influente? Através desses caminhos. Então, quando a gente pensa em influência do coordenador, vamos falar diretamente sobre a academia, O quanto que você influencia os negócios da academia? O quanto que você influencia a decisão de um investimento? O quanto você influencia a decisão de uma contratação? O quanto você influencia a decisão de uma demissão? Então, será que o teu papel de influenciador está sendo feito da maneira correta? Quando você pega o seu proprietário, o seu gestor, e você começa a entender que a sua opinião não exerce influência sobre ele, significa que você não está sendo uma autoridade para ele. Então a questão de influência e autoridade, elas estão ligadas diretamente. Então a pergunta é, por que você não tem autoridade? Então vamos entender também o que significa autoridade. Autoridade é aquela pessoa que domina algum assunto, domina algum tema, tem um conhecimento extremo, brutal sobre algum aspecto. Então, sobre esse ponto, você é autoridade. Então, o que acontece? Quando um gestor precisa tomar uma decisão, ele recorre a você sobre aquele aspecto, sobre aquele assunto. Só que se você não tem esse posicionamento claro, dificilmente ele vai reconhecer você como autoridade e dificilmente você vai ter uma influência sobre ele. E quando você não tem influência sobre ele, toda a sua cadeia, ela sofre com isso também. Porque fica aquela imagem do tipo assim, pô, ele não manda nada, ele não tem influência nenhuma, ele não resolve nada. É simplesmente aquele coordenadorzinho leve e traz, que não tem nenhum tipo de influência. Ele olha para você, o teu time olha para você e fala, pô, não adianta falar com ele, porque ele vai lá, discute, mas ninguém ouve ele. Então o que você precisa começar a ter mais atenção? A se apoiar em assuntos, principalmente se posicionar em assuntos que você tenha mais domínio. Por exemplo, você pode ser um dominador completo do desenvolvimento do seu time. Ou seja, sempre que tiver um plano ou um processo de cursos ou formação, você vai ser consultado e a sua decisão vai ser crucial para o direcionamento do investimento. Ou você pode ser aquele cara que monta os processos na academia. Você é autoridade nisso, você tem conhecimento específico para isso, você é uma pessoa que domina isso. Só que, independente da área que você quer se posicionar como autoridade para exercer uma influência real, tanto na gestão quanto nos professores, você precisa estudar. Você precisa expandir o seu conhecimento, expandir o seu painel. Todo mundo é uma folha em branco. E você vai preencher nessa folha de acordo com os conhecimentos que você vai ter ao longo do tempo. Então, pensa nisso quando você for fazer tentar influenciar numa nova tomada de decisão da academia.